siga a gente em todas as redes sociais, em todos os lugares, é @Metrópolis. E agora vamos falar do jogo em si. Olha só, foi um empate morno, diferente do que a gente esperava, mas eu acho que a seleção teve uma boa estreia. E eu vou receber aqui agora o Felipe Machado para conversar comigo, do Metrópolis Esportes, para a gente fazer uma avaliação sobre esse primeiro jogo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 2026. Felipe, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui. Que nota que a gente pode dar para essa estreia da seleção brasileira? Tudo bom, Fernando? Primeiramente, boa noite. E, cara, vou ser sério com você que eu acredito que para nossa estreia eu daria uma nota 7. Porque até no início você entrou e comentou de que queríamos a vitória, mas já sabíamos que ia ser um jogo um pouco mais pegado contra Marrocos. Então eu acredito que, assim, inicialmente a seleção, acho que realmente ela entrou nervosa, até como você tinha citado, mesmo tendo 6 jogadores titulares que estrearam em 2022, e acaba que depois que tomou o primeiro gol, conseguiu ter uma reação, né, um pouco de imediata ali, e acaba que conseguiu tendo um controle maior do que o Marrocos em si. O Marrocos ele começou pressionando mais, isso já é uma característica do time. Então, quando saiu o gol da seleção, eu até senti que eles acuaram mais e o Brasil poderia ter aproveitado melhor esse momento. Então, eu acredito que, muito por conta de que a forma que a seleção respondeu para conseguir esse empate é o que me destaca para mim, porque eu estava com uma expectativa que poderia até ser um jogo mais perigoso por parte do Marrocos, mas eu realmente acho que conforme eles foram conseguindo moldar ali a questão da partida, eu sinto que o Brasil tomou mais controle somente lá nos acréscimos do segundo tempo, que o Marrocos começou a retomar um pouco mais da confiança que eles tinham trazido para o início da partida. Deixa eu chamar mais gente para essa nossa conversa aqui. A gente vai ter a participação do Gabriel Franco também. E aí eu já quero aproveitar e perguntar para ele, fazer essa mesma pergunta, de que nota a gente pode dar para essa estreia do Brasil na Copa do Mundo. Muito boa noite, Gabriel. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos acompanhando com a gente depois dessa noite de um empate. Não era o que o torcedor brasileiro esperava, 1-1. Em questão de nota, eu vou ser um pouco mais crítico, eu iria com uma nota 6 para essa estreia do Brasil. É o jogo mais difícil do Brasil nessa fase de grupos da Copa do Mundo, seria, sim, contra a equipe do Marrocos. Mas em termos de qual equipe conseguiu aplicar melhor o que planejava para o jogo, acho que a equipe marroquina saiu na frente nesse quesito. Um primeiro tempo que o Brasil não foi bem, não começou melhor na partida, Marrocos conseguindo pressionar, o Brasil com dificuldade de encaixar sua marcação-pressão e alguns pontos me levantaram dúvidas e me incomodaram também durante a partida. Um deles é o lado direito mais estéreo, realmente ali a ausência do Wesley para atacar a profundidade, já que o Paquetá foi escolhido para ser esse homem vindo da direita para dentro, abrindo o corredor direito sem o Wesley por lá. O Ibanez não tem essa característica, é zagueiro de origem, deixou o lado direito do Brasil mais estéreo em comparação ao esquerdo, e também me incomodou a má partida do Casemiro e também do Ibanez. Foram jogadores que não conseguiram encaixar a marcação-pressão, o Brasil recebendo a bola de costas com os volantes, muitas vezes gerou preocupação e recuperação de bola para o lado marroquino, e de lados positivos de um primeiro tempo, pude observar, por exemplo, um bom entendimento entre Rafinha e Vinícius Júnior, quando o Rafinha caía também pela esquerda, e o Vinícius Júnior trazendo para si aquele protagonismo que a gente tanto pedia dele, de um jogador que estava em contexto de melhor do mundo, conseguindo em uma grande jogada fazer o gol de 1-0. Acho que o gol do Marrocos foi sintomático desses problemas que eu citei, o lado direito que não estava conseguindo sair e conseguir colocar os jogadores ao seu redor em melhor condições, assim o Marrocos recupera a bola, abre para o Brahim, e o Brahim conseguindo um belo passe para o Saibari, que é um grande jogador, perigosíssimo da equipe do Marrocos. Queria destacar também a atuação do Mazraoui, lateral esquerdo marroquino, muito bem, de uma seleção brasileira que realmente foi melhorar quando sai o gol do Vinícius Júnior, entra em campo realmente o segundo tempo de um Brasil com mais controle, inclusive com o Paquetá melhorando quando o Rafinha ocupa o lado direito consegue ser uma das armas brasileiras, e o Paquetá entra na partida no meio campo. Do mais, fica essa nota 6, como foi bem comentado, o Marrocos até sobe e cresce de rendimento na reta final da partida, o que causou um incômodo sim, e aí a gente ainda vai levantar outras dúvidas, né? Endrick no banco, em um momento que o Brasil precisava aí realmente correr atrás da vitória, mas enfim, são alguns pontos dessa estreia da seleção. Fato é, próximo jogo contra a Haiti vai precisar de gols, porque o saldo vai fazer diferença. Se fizer muito gol contra o Haiti, aí também é melhor arrumar as malas e voltar para casa, né? Gabriel, Felipe, eu vou fazer uma pausa com vocês rapidinho para a gente voltar para São Paulo, para falar agora de novo com a Isabela Turma. A Isabela vai voltar com a gente para trazer algumas entrevistas. Ela está com o pessoal lá, os sobreviventes da festa.
quem não foi embora, mesmo depois desse resultado que não era o que a gente queria? Isabela, quem você traz aí pra gente? Quem tá aí? Como é que tá o clima? O que as pessoas acharam desse jogo? É o que eu quero saber. Oi, Fernando. É isso, tem um pouquinho de gente aqui ainda, mas a gente separou aqui uma galera muito especial para falar com a gente sobre como foi essa partida. Pode falar o nome de vocês, por favor. Meu nome é Júlio. Beatriz. Eu quero saber qual vocês acham que foi o destaque, o grande destaque da partida de hoje. Com certeza quem fez o gol, né? Vinícius Júnior. E o Alisson também, né? Ele, querendo ou não, ele foram poucas, mas ele representou no que ele estava lá para fazer. Eu também acho que o Vini Júnior, né? O Alisson e a esperança do brasileiro, né? Principalmente. Se Legal. destaca muito. Sim. Legal. Eu quero saber como foi pra vocês assistir aqui no Museu do Futebol, com pessoas que vocês não conheciam, num telão, assim, todo mundo torcendo junto, mesmo vocês nem sabendo quem eram. Pra mim, assim, tipo, eu amei, porque é um lugar, tipo, histórico, então de tradição. Não tem pessoas que estavam bebendo, que estavam usando drogas, assim, vi crianças, eu vi pessoas de família, entendeu? Então é uma coisa organizada e respeitada, querendo ou não, que em outros vários lugares não tem isso. Acaba acontecendo discussões, brigas, infelizmente ocorre até mortes, entendeu? E assim, é uma coisa tradicional e só faltou mesmo o Brasil ter ganhado para todo mundo ter ficado feliz. Eu achei muito familiar o ambiente. Aconselho quem não conhece aqui pode vir com crianças. Eu achei super respeitoso. Tenho a segurança da polícia também. Eu achei uma energia muito legal também. Legal. E além do jogo em si, teve um monte de joguinhos ali, né? Teve banda. Vocês chegaram que horas? A gente chegou 15 minutos depois que o jogo tinha começado, porque a gente pegou um trânsito São Paulo, né? São Paulo, né? São Então Paulo. Então vocês nem aproveitaram antes aqui, vocês nem viram. A gente não cantou o hino nacional, mas a gente estava no meio do caminho buzinando, o pessoal estava torcendo no meio do trânsito também, o pessoal voltando do trabalho, a gente viu um monte de ônibus lotado, então é isso, né? A gente estava na rua com quem estava torcendo na rua também. E aí eu quero saber se vocês fizeram alguma promessa se o Hexa vier. Se o Hexa vir, o filho vem junto. E o nome é Vinícius Júnior. Neymar. Não. É isso, obrigada, gente. Obrigada, boa Copa aí. Já acompanha lá a Metrópole, também sou artista, faço música, JCMDF. Legal. Também tem canal aqui que a gente estuda, ela tem canal de culinária, tá ligado? Empreendedorismo. Obrigado, valeu. Legal. É atitude. Valeu, gente, valeu. Isa, eu adorei o nome Promexa, viu? E eu ia falar pra você que eu ia fazer o cascão do Ronaldo em 2020 e em 2002, só que agora minha promessa ficou vazia, né? Diante deles que prometeram ter um filho com o nome de Vinícius Júnior ou Neymar, ficou muito pequeno isso. Não, eu amei. Eu amei, foi muito rápido o raciocínio deles. Eu apoio, quero ser madrinha desse filho. Com certeza, vai ser aquela barriga assim do que virou meme, do esse bebê já vai nascer Hexa. Sim, exatamente. É isso, Isabela Legal obrigado demais pela sua demais. participação. A gente conta com você que ao longo de toda a programação tem muita Copa ainda aqui na Metrópolis TV. Sim. Obrigada. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá assistindo. E vem Hexa, né? Vem Hexa, Compromexas. Compromexas. Deixa eu aproveitar e voltar. Vamos voltar a falar um pouquinho do jogo aqui? Ainda não. Vamos trazer uma outra história aqui, que essa estreia da seleção foi envolvida por muitos comentários nas redes sociais, né? Teve muita gente acompanhando de perto, acompanhando com atenção, especialmente porque teve um nome que fez gol, que foi Vinícius Júnior, camisa 7 da seleção brasileira. E aí teve uma reação que muita gente acompanhou de perto, eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Agora eu vou voltar com o Felipe e com o Gabriel Franco para a gente falar mais um pouquinho desse jogo. Meninos, vocês falaram muito sobre
essa estreia, a estreia em si já é muito tensa, né? E a gente ainda pegou o pior adversário do grupo nesse primeiro momento. A gente levou um pouquinho de azar também nesse sorteio, Felipe? Fernando, eu acredito que até que não, mas ao mesmo tempo eu também não posso confirmar, porque tudo vai depender do decorrer dessa Copa. Mas visando os outros grupos que estão tendo essa Copa do Mundo, eu acredito que realmente o Brasil, ele é o adversário principal, digamos assim, que tanto o Haiti, Marrocos e a Escócia teriam de enfrentar. Só que, ao mesmo tempo, o Marrocos realmente é uma seleção que, se formos colocar no papel e ainda mais até em ranking de FIFA, são duas seleções que estão próximas ali uma da outra. Então acaba que esse confronto que aconteceu hoje foi um confronto de líderes, digamos assim. Óbvio que Copa do Mundo pode surpreender. Mas, mediante o sorteio, eu acho que a seleção tem tudo para ganhar os outros 2 jogos. Porque são seleções que acaba que tem uma inferioridade técnica menor, né, em comparação ao Brasil. E vale destacar que muitas pessoas estão com expectativa de que o Brasil justamente goleie o Haiti. A Escócia e o Haiti vão se enfrentar agora, então eu acho que é válido a gente ver como é que vai ser o comportamento das duas equipes, até mesmo para entender se, por exemplo, o jogo de Brasil e Escócia, ou Brasil e Haiti, é um jogo que a gente tenha que, de certa forma, ficar com os pés mais baixos de não achar que vamos ganhar com facilidade. É isso, Gabriel. Para você, eu quero perguntar o seguinte, a gente está falando de Marrocos. Se alguém pegasse uma máquina do tempo e chegasse aqui em 2026, de uns 10, 15 anos atrás, pareceria loucura. Mas o Brasil pegou um adversário difícil, que foi o Marrocos, invicto a 29, agora 30 jogos, campeão da Copa Africana de Nações, ali num contexto de tribunais, né? Uma coisa meio... não comemorou em campo, né? Ganhou depois essa taça. E, principalmente, campeão da Copa do Mundo Sub-20, com o treinador que assumiu recentemente, o treinador de Marrocos da seleção principal, foi o treinador da Copa do Mundo Sub-20, campeão do mundo. Na última Copa do Mundo, o Marrocos foi um dos semifinalistas, ficou entre os 4 melhores. A gente está falando de novo de um potencial candidato ao título ou é ousadia demais? Candidato potencial ao título ainda acho uma ousadia, mas claro, é uma equipe muito complicada, é uma equipe difícil de se enfrentar. Você já comentou aí todas as conquistas do Marrocos de lá para cá. É um time que cresceu tanto futebolisticamente que a gente pode ver uma diferença daquela equipe comandada pelo ex-senador Regragui lá na Copa de 2022, que era uma equipe defensiva, que jogava num 4-1-4-1 buscando uma bola, em que um dos pilares do time foi o Amrabat defensivamente, e o time que chegou foi o time africano que chegou mais longe na história das Copas do Mundo, pegando uma semifinal. Hoje a gente vê outro Marrocos. É o Marrocos com força ofensiva, que até perdeu seu grande ponto esquerdo, o Abdel Zazoli, por lesão, então acabou complicando bastante nesse sentido, um dos pilares desse time, de um técnico que você falou foi campeão no Mundial Sub-20. A gente está falando de um Marrocos que é uma das equipes mais encardidas para se pegar, sim, no que tange esse primeiro confronto, claro, levando em consideração, tirando as equipes de pote 1, né, da Copa do Mundo, que são as grandes favoritas, realmente o Marrocos é um dos mais complicados. A gente pode ver com, por exemplo, jogadores como Hakimi, que destaque, bicampeão de Champions League. A gente vê, por exemplo, também, isso que a seleção ainda perdeu o Agüero, zagueiro, né? Mas, por exemplo, o Saibari, que fez gol hoje, não é qualquer um, não. Um dos melhores jogadores da Holanda hoje, que atua no futebol holandês, joga no PSV, inclusive o Bayern de Munique já está de olho. Então a gente vê grandes jogadores, o Brahim Dias, jogador aí de Real Madrid, passagem pelo Milan, é um grande elenco. Não seria um jogo fácil. Na minha opinião, a grande disputa entre a liderança do grupo seria esse jogo. Por isso, tentei não pesar tanto a mão da seleção brasileira com essa nota 6, mas realmente a gente sempre espera uma melhor atuação e pensar que, quando você falou de sorte, né, de sorte e azar, acho que um azar que o Brasil teve foi jogar contra o Haiti agora na segunda rodada e Marrocos vai jogar contra o Haiti na última rodada, já sabendo a quantidade de gols necessárias para alcançar a liderança do grupo. Acho que pode ser uma questão, pensando que Brasil e Marrocos são os favoritos a avançarem nas primeiras posições. Isso, claro, pensando em chaveamento, né? Porque na Copa agora, com 48 seleções, em que alguns terceiros colocados, a maioria, aliás, dos terceiros colocados também vão se classificar, imagino que não seja problema nenhum para o Brasil conseguir a classificação, né? Acho que a gente tá no futebol, mas aí praticamente um gol, Fernando, já garante a classificação praticamente de matemática, pelo que você falou, dos terceiros colocados também avançando. Então, acho que a questão seria melhor pensar em posição, finalizar em primeiro do grupo, isso sim seria importante, lembrando que esse grupo do Brasil está linkado ao grupo F, o grupo de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, que também não é um grupo fácil, caso venha
os 2 primeiros desse grupo também não vai ser fácil. Então a questão é mais essa. Para avançar de grupo, a única vez que o Brasil não avançou foi lá na Copa de 66 e agora acho que não seria o caso pensar em uma eliminação precoce. Mas claro que essa diferença no saldo de gols pode ser crucial, principalmente projetando um Haiti que acabe aí, né, sendo o que a gente costuma falar no futebol de saco de pancadas do grupo. É isso. Vou fazer uma pausinha de novo nessa nossa análise do jogo, mas a gente vai continuar falando aí de toda a repercussão dele na análise tática do jogo, para agora a gente falar de outra coisa que eu cheguei a chamar aqui, que é a repercussão nas redes sociais. Tem um jogador em específico aí, tal de Vinícius Júnior, que tem uma pessoa que tá meio enrolado ali do lado de fora. Aliás, viemos do Dia dos Namorados na sexta-feira, de uma possível reconciliação. E é isso que eu quero saber do Pedro Cardes, que já está aqui com a gente no estúdio, repórter do Metrópolis Entretenimento. Pedro, muito